queridos e queridas. A nossa aula de hoje iremos então estar tratando sobre um assunto importantíssimo na área de educador que se volta para a educação infantil. É justamente o papel do professor de educação infantil frente às ações pedagógicas, aquele papel que o professor deve exercer diante do seu trabalho pedagógico em sala de aula. Desta forma, o professor exerce função tão importante quanto a dos pais no desenvolvimento da criança, no caso, no desenvolvimento da educação formal da criança, pois nas suas práticas não oferecem apenas aquilo que sabe, mas também aquilo que é, através das interações com os alunos, na observação e compreensão, na ação e na configuração do pensamento. Seu papel não se restringe a transmitir uma informação, mas propõe desafiar a criança a continuar pensando, a encontrar sua identidade. Principalmente na educação infantil, a criança vai passar boa parte do seu tempo na companhia do professor. É ele que será o exemplo para a mesma. Então, a criança, quando ela já começa, a fazer parte de uma sala de aula, ela tem no professor uma figura de fundamental importância que chega a considerá-lo como um exemplo, inicialmente como exemplo, aquilo que ela pretende ser no futuro. Então, o papel do professor é de fundamental importância dentro da prática educativa da criança, assim como a dos pais, é claro. Mas, inicialmente, a criança chega a acreditar, às vezes, mais no professor do que no próprio pai, Então, por isso, os professores, diante de suas ações pedagógicas, eles precisam observar e compreender a criança, estimular a criança a pensar, a ter uma visão, mesmo que de acordo com a sua faixa etária, já ir trabalhando a questão da criticidade da criança, estimulando ela a continuar pensando de forma crítica, e o seu papel enquanto educador é de fundamental importância que seja coerente com aquilo que ele pretende ensinar para a criança. O professor precisa avivar em si mesmo o compromisso de uma constante busca do conhecimento, alimento para o seu crescimento pessoal e profissional. Isto poderá gerar-lhe segurança e confiabilidade na realização do seu trabalho docente. Então, o professor tem que estar constantemente se alimentando de crescimento pessoal e profissional, buscando se qualificar justamente para tornar bem mais eficiente a sua ação docente. Nestas condições, exige-se uma postura polivalente por parte do professor, ou seja, cabe a ele desenvolver diversas formas de aprendizagem em que possa abranger as diversas áreas do conhecimento, considerando cada criança individualmente. Assim, uma ação pedagógica capaz de contemplar todas as dimensões da criança é um desafio para os educadores, que devem possuir uma vasta bagagem de conhecimentos e uma formação capaz de lhes assegurar tais ações alcancem resultados favoráveis. Então, essas ações aonde o professor pode estar contemplando as dimensões da criança de forma lúdica, de forma interativa, buscando aí ser um professor polivalente que demanda o ato de conhecer diversas áreas do conhecimento para fornecer subsídios positivos no processo de ensino-aprendizagem da criança, levando a criança a pensar, a aprender, sobretudo respeitando
a individualidade da criança, com certeza tais ações irão alcançar resultados bem mais favoráveis no processo de ensino-aprendizagem da criança. Tudo isso vai depender da ação pedagógica do professor de forma positiva. Assim, o professor deve ter bastante claro que os princípios que regem seu fazer estão diretamente relacionados com os princípios de cidadania, que estarão sendo construídos pelas crianças. Desta maneira, é fundamental buscar a coerência entre o ideal de formação que se quer alcançar e os procedimentos assumidos pelo docente enquanto ser individual, social, profissional e político na efetivação de seus objetivos. Mais uma vez, colocamos aqui a figura de um professor que seja coerente com aquilo que pretende ensinar e com o sujeito que pretende formar. Ele precisa assumir uma postura eficiente, eficaz, valorizando o ser individual, social, profissional e político que efetivando seus objetivos no sentido de formar um cidadão mais crítico, mais participativo na sociedade. Com as crianças também não é diferente. O professor de educação infantil, ele tem que ter princípios que regem seu fazer pedagógico no sentido de fornecer uma formação mais cidadã para as crianças, buscando, sobretudo, exercer um papel coerente diante do processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Dessa forma, o professor deve ter consciência de que exerce grande influência sobre a personalidade da criança como um todo e assim procurar desenvolver seu trabalho o mais coerente possível com o tipo de pessoa que ele pretende formar e ainda manter essa postura. Ou seja, o professor é visto como exemplo para as crianças. É necessário, portanto, que mantenha uma boa postura coerente com os princípios defendidos em sala de aula. O professor defenderá princípios importantes, princípios que estimulem as crianças a serem seres educados socialmente, profissionalmente, dentro ali do contexto escolar, mas também fora deste contexto escolar, com boas atitudes, né, com boas ações, e o professor que desenvolve essa postura, né, enquanto uma postura consciente, ele tem que ser coerente com aquilo que ele prega em sala de aula para o seu aluno, até mesmo porque muitas das vezes pensa-se que as crianças não percebem as ações dos adultos, mas as crianças, elas são seres altamente perceptíveis. Então, é importante que o professor assuma uma postura coerente, tanto no contexto escolar como em sua vida social, para que a criança, ao ver o seu professor manifestando, buscando, orientando-as a desenvolverem ações positivas, ações coerentes, eles possam se espelhar de fato, de forma segura, na ação coerente do professor, tendo-o como exemplo dentro e fora da sala de aula. Os papéis dos professores na educação infantil se faz imprescindível nesta etapa a contribuição para a formação dos valores. É de extrema importância que todo educador tenha consciência de transmitir princípios para seus alunos, visto que esses serão norteadores de sua própria vida, inclusive colocando o seu ponto de vista diante de uma determinada situação. É essencial que essa prática tenha início nesta fase, em que as crianças estão em processo de desenvolvimento. A relação professor-aluno se faz essencial para a transmissão de princípios.
Professores têm que manter um relacionamento interativo, harmonioso, sobretudo respeitoso e coerente com seus alunos, para que a transmissão de princípios seja assimilada de fato de maneira eficiente pelos alunos. A relação professor-aluno, como qualquer relação entre pessoas, não é unidirecional, nem mesmo quando se trata de crianças pequenas, como em uma pré-escola. A relação supõe participação ativa de ambas as partes, o que envolve acordos e desacordos. É através deste embate entre parceiros que a criança vai construindo sua visão de mundo, conforme os significados que ela já vem elaborando desde que nasceu. Sentimentos, interpretações, valores são confrontados com os significados que circulam pela escola. Gonçalves, 2010, página 175. Então, esta citação é de fundamental importância que a gente possa estar refletindo sobre o que está sendo colocado aqui, percebendo que esta relação entre professor e aluno deve ser uma relação onde ambos, tanto o docente como o discente, possam participar de maneira ativa e serem ouvidos para que este relacionamento possa surtir efeitos positivos no processo ensino-aprendizagem. O professor se constitui na ponte mais importante da passagem do mundo infantil para o mundo adulto, pois juntos com os pais, eles são responsáveis pelo encorajamento ao crescimento e independência das crianças e por influenciar na formação do caráter, da personalidade e adotá-las de valores e de conhecimentos, não só pedagógico, mas também preparar para a convivência em sociedade. Então, novamente, colocamos que a postura do professor diante dos seus alunos, sobretudo em educação infantil, deve ser a mais coerente possível, porque ele vai contribuir não só em uma ação pedagógica que visa a formação escolar do aluno, mas também preparar esse alunado para viver em sociedade. A prática educacional deve despertar os alunos e direcioná-los para caminhos mais solidários, considerando suas ações em convívio com a sociedade. É necessário que esses profissionais tenham compromisso ético ao dar limites à criança, não as expondo a situações constrangedoras. Todas devem receber tratamento igualitário, já que a educação infantil é local de desenvolvimento, portanto, é um espaço de liberdade de expressão das crianças. As crianças precisam ter essa liberdade para demonstrar suas criatividades, suas experiências, se expressarem de forma espontânea. E o professor tem que preparar o ambiente para este convívio social, para este convívio onde a criança vai poder ter liberdade de se expressar. E mantendo o compromisso ético, dando limites às crianças, mas de maneira que não venha constrangê-las. Assim, encerramos aqui o nosso assunto com relação à questão de que papel o professor deve desenvolver, sobretudo no ensino infantil, para que a criança possa ter no mesmo um modelo coerente de vida e de profissionalismo. Um forte abraço, espero que todos os conteúdos aqui discutidos sejam conteúdos importantes para o processo de formação de vocês, mantendo aí uma visão de como se deve desenvolver uma postura coerente docente para com as crianças.